Olá, bem-vindos ao primeiro vídeo desse programa de educação financeira na educação básica, que está sendo realizado dentro do escopo do projeto Jovens Cientistas do Nosso Estado, que foi submetido por mim pela FAPERJ. Vocês podem pegar todas as informações do financiamento e do número do código SEI no site desse projeto, que vai estar no link da descrição desse vídeo. Lá dentro desse site, vocês vão conseguir também ver a ementa, que a gente vai abordar aqui. Vocês também vão conseguir acessar a todos os links dos 4 vídeos, mais um vídeo extra, que é um podcast da CVM, bem como arquivos de Excel que eu vou utilizar. Serão 2 arquivos que serão utilizados aqui durante esse treinamento, e por isso eles vão estar disponíveis para vocês fazerem o download e poder utilizar em suas aulas, ou utilizar como base para cálculos que vocês vão poder fazer nas suas aulas. O público aqui é um público de ensino fundamental, então mais do segundo ciclo, que seria do sexto ao nono ano, a antiga quinta ou oitava série. E aí, embora você tenha alguns conhecimentos, especialmente depois quando nós formos falar de fluxo de pagamentos, que são um pouco mais complexos, que também podem ser abordados no ensino médio. E aqui esse primeiro vídeo, a primeira aula, digamos assim, ela vai abordar a importância da educação financeira, e vai também trazer alguns pontos importantes sobre o que é educação financeira, o que a gente vai abordar nesse curso, o que nós não vamos abordar, ok? Então, começando aqui com o primeiro slide. Então, por que é importante ensinar isso para os alunos? Então, tem aqui diversas evidências, né, que eu coloquei aqui, que são artigos publicados em periódicos científicos importantes na área de finanças e economia. Em primeiro lugar, a gente mostra que a educação financeira, ela melhora a tomada de decisão em geral na vida, certo? As pessoas tendem a aprender melhor quando elas são educadas financeiramente, quando elas são também educadas em um cenário de proteção financeira. Nesse caso aí, não precisa se preocupar com inflação em períodos de hiperinflação. Então a gente tem essa evidência. A gente também tem uma outra evidência, esse paper Dantas e Fajardo 2018, que as pessoas que tiveram uma melhor educação financeira, nesse caso aqui, a gente usando como proxy períodos, a pessoa ter vivido em períodos não hiperinflacionários, isso melhora a capacidade de poupança, também melhora a capacidade de investir. E um último que mostra aqui que isso também melhora a vida profissional. Então, você saber tomar decisões de forma menos impulsiva, mais reflexiva, que é isso que a educação financeira traz. Você pensar sobre suas decisões, ela melhora a sua vida profissional, porque você vai levar isso também para a sua vida como um todo, sempre tomando decisões mais reflexivas. O que significa mais reflexivo? Você tomar uma decisão menos impulsiva, pensando na decisão, ao invés de tomar a decisão num instante, certo? Então, são 3 das melhores que você tem no futuro. E tem diversos artigos demonstrando que quando você a educação básica, né, nos ciclos mais básicos de crianças mais jovens, tem efeitos muito duradouros em capacidade de geração de renda, em empregabilidade, em propensão de cursar curso superior, assim por diante. Então, você tem aí diversos benefícios que podem ser oferidos por ter uma educação financeira, ser exposto a esse tipo de conhecimento já numa idade mais jovem, né? Uma idade menor, ainda no seu ciclo de formação. Então, vamos falar aqui sobre o que é educação financeira. Em primeiro lugar, é compreender a diferença entre processos lineares e processos exponenciais. A gente vai tratar isso na próxima aula, quando a gente falar de juros simples versus juros compostos. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque tanto as dívidas quanto os investimentos, eles crescem não de maneira linear, mas de maneira exponencial. Porém,
todos os processos normalmente naturais que nós vemos na vida, no curto prazo, eles são lineares. E mesmo os processos exponenciais, eles parecem lineares num espaço pequeno de tempo. Depois é que você tem a explosão. Nós vamos discutir isso na próxima aula, no próximo vídeo. Então, isso é uma coisa extremamente importante, que esse conhecimento de você conseguir entender a diferença entre processos lineares e processos exponenciais, isso acaba sendo carregado para outras áreas da vida. Um exemplo foi quando teve a pandemia do Covid-19, se discutiu muito, né, sobre esses processos exponenciais, como os seres humanos são difíceis de entender esses processos exponenciais, né. O segundo ponto é entender conceitos de amortização e de fluxo de pagamento, extremamente importante isso. Então, entender o que acontece quando você faz um pagamento de uma parcela de uma dívida, que toda parcela tem 2 componentes, tem o componente de amortização e tem o componente de juros, certo? E aí quando você tem um componente de juros, ele diminui, dessa parcela, o que sobra é a amortização. E aí quando você, paga um valor menor do que você tem de juros, aí você tem uma amortização negativa. O que que isso significa? E qual é o impacto disso na vida real? A gente vai abordar isso no segundo vídeo, né? E finalmente, chegando no terceiro, finalizando o nosso aqui, o nosso projeto de educação financeira, é entender orçamentos e conceitos básicos de contabilidade. Por quê? Porque isso é importante para a nossa vida. Eu sou professor de contabilidade, professor adjunto de finanças e controle gerencial no COPEAD. Lá no COPEAD eu dou especialmente disciplinas de contabilidade, tendo em vista que eu sou formado em contabilidade, eu sou contador, eh, né, regularmente, devidamente e regularmente cadastrado no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Então, a gente é muito caro para mim trazer esses conceitos e como eles podem ajudar essa tomada de decisão na vida pessoal. Então, fazer um bom orçamento, saber o quanto você tem para gastar mês a mês, saber o que é um conceito de, de receitas, de despesas, saber o que é um orçamento base zero. Isso é extremamente importante para que possa ser aplicado na vida e aí possa gerar frutos em períodos subsequentes. Certo? E você consiga ter uma poupança para que se aconteça algum problema na vida, né? Os imprevistos sempre acontecem, e aí você vai poder ficar tranquilo. A preocupação financeira não vai ser uma preocupação, você vai se preocupar com o imprevisto, não com as implicações financeiras do imprevisto. Você vai poder também ter um dinheiro guardado para que a aposentadoria ela seja mais tranquila. Nós vemos, eu mesmo vejo, diferentes casos de pessoas que se aposentaram e aí, como as pessoas dependiam única e exclusivamente do valor mensal da aposentadoria, que muitas das vezes eh, não, a correção, especialmente para aqueles que ganham acima de um salário mínimo, acaba não sendo condigente com a inflação, e muitas vezes com a inflação do custo de vida da pessoa, que tende a ser diferente do IPCA. Por causa disso, muitas vezes você ter uma reserva financeira, ter outros investimentos é importante, para que tenha um colchão de segurança durante a aposentadoria. E também evitar que a pessoa ela fique presa em dívidas, né? Isso gera diversos problemas, seja em relacionamentos, então o problema financeiro é uma das maiores causas de divórcio, seja em saúde mental, certo? Você poder ter uma vida mais tranquila, seja também na capacidade da pessoa ela desenvolver melhor a sua vida profissional, já que ela não vai estar tão preocupada com dívidas para pagar, e aí a pessoa vai poder focar mais no seu trabalho, se a pessoa é empreendedora no seu negócio. Então, isso é extremamente importante. E no fim, uma coisa que vai abordar então em todos os nossos temas, em todas as nossas aulas, é entender trade-offs. E como trade-offs, eles são extremamente importantes para se compreender o que é inteligência financeira, certo? Por que isso? Porque toda vez que você toma uma decisão, você está tendo um custo de oportunidade de uma decisão que você não tomou. Então, se a pessoa pega um empréstimo, certo? A pessoa tem o lado bom
comprei, por exemplo, um bem agora, viajei agora, paguei uma dívida agora, mas em compensação eu vou ter uma dívida no futuro, certo? Então você tem esse trade-off. No tempo, se você poupa, você tem um trade-off de você não estar consumindo agora e você vai ter esse dinheiro para consumir no futuro. Então, no fim das contas, educação financeira é você entender esses trade-offs. Que nada, nenhuma decisão que você tome, ela vai ser sem nenhum tipo de custo. Vai ter sempre um custo embutido aí. E o que não é educação financeira e o que não vai ser abordado aqui? Investimentos. Então, que tipo de investimento? O que é poupança? O que é tesouro direto? O que é fundo de investimento imobiliário? O que é ações? Isso não vou abordar aqui. Por quê? Porque nós estamos falando de um público, né, de jovens de educação básica. Então, vai estar ainda distante deles esse tipo de investimento. E esses são conteúdos que são abundantemente disponíveis na internet. Mas agora um conhecimento mais básico de educação financeira, de nós falarmos sobre orçamento, sobre juros simples e compostos, sobre amortização e fluxo de pagamentos, isso é mais difícil de se encontrar. Isso é algo mais básico, né? Qualquer pessoa vai ter que utilizar em sua vida. Então, não é isso aqui. Também, o segundo ponto não é macroeconomia. Não vamos falar aqui de taxa de juros, PIB, crescimento do país. Nada disso vai estar influenciado, vai influenciar aqui a nossa aula, porque isso é um outro aspecto, também importante, mas que não vai ser abordado aqui. E por fim, não é prever o futuro. Então aqui a gente não está falando de, olha, o quanto que um investimento no, em um tipo de investimento, né? Um valor em um investimento X vai gerar em 20 anos. Você prevê o futuro. Certo? Aqui a gente não está prevendo o futuro. Muitas vezes porque esses investimentos não trazem retornos garantidos. Muitas vezes você tem outros custos associados a isso que não são colocados lá. Então, fazer esse tipo de previsão é extremamente difícil. Também nós não vamos abordar aqui. Pelo menos a minha visão de educação financeira é muito mais básica do que isso. Isso aqui são aplicações de alguns pontos de educação financeira. Mas, digamos assim, a base, né, o alicerce da educação financeira são esses tópicos que nós vamos abordar. E a partir disso você consegue construir todos os outros conhecimentos em finanças. O que é importante aqui para entender? Certo? Esse curso não vai ser exigido nada demais que matemática básica, certo? Que são as 4 operações fundamentais, mais exponenciação e raiz, certo? Só isso que vai precisar de conteúdo aqui. E também uma pequena experiência de vida, que eu acredito que os alunos já tenham, saber o que é uma dívida, o que é uma poupança, o que é um empréstimo, dever a alguém, o que é guardar dinheiro, que eu acredito que alunos que já estejam no segundo ciclo do ensino fundamental já tenham essa experiência de vida, já consigam compreender esses conceitos. E qual é a ementa dos próximos vídeos? Então, primeiro nós vamos falar sobre juros simples e compostos, que é a explicação sobre os conceitos de juros simples e compostos, mostrando como eles se aplicam a situações do cotidiano, como poupança, empréstimos e investimentos. Depois, né, vai ser o terceiro vídeo, vamos falar sobre fluxo de pagamentos de dívidas, que é uma discussão sobre estratégias para pagamento de dívidas, incluindo a priorização de pagamentos e a gestão dos juros. Também a gente vai dar alguns exemplos práticos. E, por fim, orçamento base zero, que vamos discutir receitas e despesas. Então, a introdução ao conceito de orçamento base zero. Nós vamos ensinar os alunos a planejar e controlar receitas e despesas de forma eficiente, valorizando o planejamento financeiro desde cedo e valorizando o planejamento financeiro com uma base que vai permitir que você se organize, que você possa realizar seus sonhos, seus objetivos com os recursos que você possui. Então, esses são os emendas do próximo vídeo. Com isso, nós finalizamos o, o conteúdo para esse vídeo. Você vai poder acessar a playlist dentro do site, que o link vai estar aqui na descrição, ou também clicando aqui nesse canal do YouTube que vai ser disponibilizado apenas para esses vídeos de educação financeira dentro desse projeto. Então eu vejo vocês no próximo tema que nós vamos abordar sobre juros simples e juros compostos. Até o próximo vídeo.